Levante suas mãos. Pai, nós te adoramos neste lugar. Nós te adoramos porque não há outro como tu, Senhor. Nós engrandecemos o seu nome neste dia. Exaltamos a ti, ó Deus, por todas as bênçãos, por todo o teu amor, por tua graça, por tua bondade para conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te adoramos neste lugar, te adoramos por quem tu és. Oh, te adoramos porque tu és maravilhoso. Maravilhoso és tu, maravilhoso é o teu nome, maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma sabe muito bem, Senhor. A minha alma sabe muito bem, Senhor. Te damos honra, te damos glórias e te damos louvores neste lugar, nesta tarde, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia e aleluia. Levante suas mãos e dê um forte aplauso ao Senhor. Solte a sua voz e deixe sair os louvores ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Não existe uma só vez em que Deus nos convida para um encontro com Ele, em que Deus não esteja realmente disposto a manifestar a sua glória. Todas as vezes que o Senhor se encontra conosco, todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, algo novo vai acontecer. Amém? Fala para esse irmão que está do seu lado, diga: irmão, acorda, irmão. Diga: todas as vezes que eu me encontro com Deus, algo novo vai acontecer. Amém? Só tem um grupo que está aqui, gente. Tem um outro grupo que está meio acordando ainda, mas até o final do culto vai acordar. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. É o primeiro domingo do ano de 2017. Não, aliás, o segundo. Já começou com um domingo, né? E neste domingo é a primeira noite que vamos ceiar nesse ano. Vamos celebrar a ceia. A ceia é um memorial. Jesus disse: devemos fazer isso todas as vezes em memória dele. Não é uma noite qualquer. É uma noite memorável, é uma noite muito especial. Amém? Gente, eu sei que o ano já começou e às vezes a gente fica naquele clima de início de ano, meio desconectado de certo modo, porque alguns acabam simplesmente deixando até mesmo de ler a Bíblia, deixando de orar. Isso não acontece com você que está aqui, mas tem um pessoal que faz isso. Quando entra um período de férias, alguns tiram férias até de Deus. Jamais devemos fazer isso. Parece que Deus ficou atrapalhando as férias, e Deus não atrapalha nada. Com Ele fica tudo bom demais. Mas eu quero trazer uma palavra nessa noite e dizer para os irmãos que neste ano, em nome de Jesus, eu estou decidido, para a glória de Deus, de alcançar muitas vidas para Cristo. Eu não estou satisfeito, não estou satisfeito. Não tem a ver com quantidade de gente na igreja. Pelas células, nós temos em torno de 800 discípulos participando da vida dessa igreja. Muitos pastores se dariam por contentes, se dariam por realizados, mas eu não estou contente ainda. Olha quantas cadeiras vazias, olha essa galeria vazia aí, ó. Praticamente não tem quase ninguém. Quantos bancos, quantas cadeiras, aliás, vazias. Isso significa que tem lugar para muita gente, não é nem mais um, é mais um monte de gente. Cabe muita gente aqui dentro ainda, sim ou não? Irmãos, não é outro que vai ser o canal de Deus, o instrumento para ganhar essas almas. Sou eu e é você. Quem Deus vai usar? Deus vai usar a minha pessoa.
Eu não sei se você tem essa plena convicção e pode dizer, Deus vai me usar. Mas Deus vai me usar. Eu não sei se vocês podem dizer a mesma coisa. Deus vai me usar. Se você não quiser ser usado, como diz o ditado, o problema é seu. Eu vou ser usado por Deus. É claro que eu estou falando isso aqui com todo carinho, irmãos. Não é lapada, não. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero levar muitas almas para Jesus. Eu não quero só levar 400, 500, 1000, que seja 2000. Eu quero levar quantas almas eu puder para Jesus. E eu quero trazer uma palavra nessa noite, que ela retrata essa doutrina tão linda, chamada doutrina da salvação. A mensagem que quero trazer para os irmãos nessa tarde, foca o propósito de Deus, o sonho de Deus, o desejo de Deus de salvar cada um dos seres humanos dessa terra. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, e vamos ler a palavra a partir do verso 1. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante. Aleluia. Quem for achando, diga, eu vou ser usado, eu quero ser usado por Deus. Se você quer, diga, eu quero ser usado por Deus. Sabe, eu vou ganhar mais um para Jesus, mais 2, mais 10, mais 20, mais 100, mais 1000. Eu vou fazer um estrago no inferno. O diabo já me conhece. Ele te conhece também, não pensa que ele não sabe qual é o teu nome, teu endereço, não, ele sabe. Existem, de fato, alguns que são chamados de cristãos, que há muita a preocupação que tem no coração, e se é que tem alguma preocupação, é somente em ser salvo. Mas eu quero falar para você sobre um Deus que se preocupa com cada pessoa nessa terra. É sobre isso que nós queremos falar. 1 Timóteo capítulo 2 diz, a partir do verso 1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Diga, em favor de todos os homens. É para orar apenas para alguns, amém? É para orar por todos os homens, todas as pessoas. Verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, o qual a si mesmo se deu em resgate, não por apenas alguns, mas por todos. Testemunho que se deve prestar, que se deve dar, que se deve anunciar, que se deve fazer conhecido de todos, que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios,
na fé e na verdade. Vamos orar. Espírito Santo, o Senhor é aquele que inspirou a palavra. Fala conosco, nos ajuda a compreender o plano do Senhor para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, Deus não te trouxe aqui apenas para você fazer aquele momento religioso do domingo. Entregar a sua oferta, entregar o dízimo e ir embora para casa. Não. Deus te trouxe aqui para lhe falar que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Eu não ouvi nenhum amém, mas tudo bem. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso inclui a mim, inclui a você. O texto que lemos fala exatamente sobre isto. Nesse trabalho e nesse propósito de Deus, Paulo começa dizendo que nós somos chamados como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus, primeiro para interceder por todos os homens. Somos chamados por Deus para orar por todos os homens. Não importa a raça, não importa a língua, não importa o povo, a etnia, a nação. Somos chamados para orar por todos, para interceder por todos. O verso 1 ele diz, antes de qualquer coisa, inclusive antes de evangelizar, antes de pregar, antes de anunciar, devemos fazer o quê? Ele diz, a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Por que isso? Porque embora Deus seja o Todo-Poderoso, embora Deus tenha todo o poder, Ele escolheu e decidiu que a obra que Ele realiza na terra, inclusive para alcançar pessoas, Ele o faz por meio da intercessão do seu povo. Se nós pararmos de orar por salvação de almas, muitas almas irão ao inferno. Você não gosta do cartãozinho do mais um? Mude o coração. Alguns irmãos não querem ter o trabalho de orar por mais um. Não é o seu caso, é um outro pessoal. Alguns irmãos não querem ter o trabalho de carregar a responsabilidade de interceder por outros que ainda não conhecem a Cristo. E olha, é impressionante que existe alguns que nem se dão conta ou nem se dão ao trabalho de orar pela salvação da própria família. Um grande homem de Deus disse, Deus não faz nada na terra senão por meio da oração. Se nós não orarmos, se nos calarmos, se nos tornarmos crentes gelados, frios, indiferentes, mornos espiritualmente, se nos tornarmos aquele tipo de crente egoísta que nem está aí para ninguém que está perdido, nem nós mesmos iremos para o céu. Porque no céu não há lugar para egoístas. Deus deseja a salvação da sua família. Deus deseja a salvação da nossa vizinhança. Deus deseja a salvação dos nossos colegas de trabalho. Deus deseja a salvação de todos. O desejo de Deus é que toda a tua família o conheça, seja alcançada por Jesus, liberta das algemas de Satanás. Como que Deus faz isso? Primeiro, através da nossa oração. Até para agradecer, irmãos. O ímpio vai agradecer, ele agradece as imagens de escultura. Tiver uma chuva boa, o ímpio vai dar graças a quem? Ele dá graça aos ídolos. Ô São Pedro, que bom que você mandou a chuva aí para nós. Até para agradecer, que quem tem que agradecer é o povo de Deus. Até para agradecer, quem tem que agradecer somos nós, porque senão a glória vai ser atribuída somente àquele que não fez nada. Por isso que o texto diz, nós devemos praticar, diga, ter a prática. Se fala aqui de prática, então significa que eu vou estar o tempo todo praticando. A prática de suplicar. Suplicar é mais do que orar. É um clamor intenso. Ele está dizendo que é a prática de súplicas, de orações, intercessões e inclusive ações de graças em favor de todos os homens.
Essa cidade tem muita gente dando glória para prefeito, dando glória para um e para outro, mas a glória pertence a Deus. E toda a glória damos a Deus por tudo de bom que temos vivido nessa cidade. Nada contra as autoridades. Pelo contrário, o texto nos fala que, inclusive, devemos levar muito a sério a intercessão pelas autoridades. E nesse período em que Paulo escreveu isso aqui, quem estava governando era Nero, um imperador perverso, que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Paulo está dizendo que nós devemos orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila. Talvez a igreja deixou de orar pelas autoridades nesse tempo. Vocês têm que orar inclusive por mim, irmãos, por toda a autoridade. Porque toda pessoa que está imbuída, investida de autoridade, também é alvo de ataques demoníacos. Os filhos devem orar pelos seus pais. Os pais devem orar e interceder pelas autoridades espirituais. Interceder pelas autoridades da escola, pelas autoridades nas áreas do governo, da educação e tantas outras. Devemos orar por todos que estão investidos de autoridade. E ele vai dizer em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Eu fiquei um tempo sem dar uma olhada no Facebook, e esses dias dando uma olhada lá, a gente percebe que há uma batalha acontecendo no Brasil intensa. Cada hora surge uma situação, uma notícia terrível, uma pior do que a outra em relação aos nossos governantes. A população não sabe mais o que fazer, mas eu tenho uma solução. Eu sei o que fazer. Nós devemos nos unir em oração pelas nossas autoridades, porque muito pode em seus efeitos a oração do povo de Deus, a oração de um justo, a oração daqueles que conhecem o Senhor. E se você acredita no poder de Deus, no poder da oração, dá um aplauso a Jesus aí por isso. Porque Deus vai usar a minha vida e vai usar a tua vida também. Sabe quem é que não quer que você ore? Satanás e os demônios. Porque quando um crente ora, milagres acontecem. Fala para esse irmão, que esse crente está do seu lado, diga para ele, irmão, quando você ora, Deus age. Jesus também intercedeu por nós. Hoje poderia ter sido colocada uma cruz aqui, para olharmos para a cruz. E lembrar que na cruz do Calvário, Jesus orou por nós no decorrer do seu ministério, mas Ele também intercedeu por nós lá na cruz. Irmão, quando Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Ele não estava falando só daqueles que estavam ali crucificando Ele, não. O perdão foi estendido a nós também, a todos os ignorantes em relação a Ele. Ele intercedeu por mim, por você. Em João 17 ele disse, eu não oro só por estes, eu oro também por aqueles que vão crer na minha palavra, por meio deles. Jesus intercedeu por nós. Jesus foi o maior intercessor que já pisou nessa terra. E cada filho de Deus que tem nascido na fé, também é fruto das suas orações. Deus está nos convocando a orar. Deus quer salvar, não importa o quanto a pessoa esteja perdida, não importa o quanto essa pessoa tenha feito de errado, não importa quanto pecador essa pessoa seja, Jesus é poderoso para libertá-la, Jesus é poderoso para salvá-la, e Ele vai usar a minha vida e a tua, vai usar o nosso joelho, vai usar a nossa oração, vai usar a nossa intercessão. Hebreus capítulo 7, verso 20 a 28 diz, Hebreus 7, 20 diz, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, falando de Jesus, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Aliança firmada no seu sangue,
feita com seu próprio sangue, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. Verso 23 diz: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar o sacerdócio. Este, falando de Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Em outras palavras, ele permanece sacerdote para sempre, porque ele é eterno. E diz verso 25, por isso também pode salvar. Dá um glória a Deus aí, irmão, por favor, me ajuda. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tem alguém que pode aplaudir Jesus nesse lugar aqui? Eia, manassandarabacaia. Ele pode salvar totalmente. A obra dele é completa. Ele pode salvar, e uma salvação completa, aqueles que por ele se chegam a Deus. Porque ele está sentado à direita do Pai agora, e ele está olhando para cá, ele está olhando para você, ele está olhando para mim, ele está olhando para a nossa família, e ele continua com as suas mãos erguidas, intercedendo por nós, intercedendo por cada um daqueles que ainda também não o conhecem e não se renderam a ele. Mas virão. Tem gente aqui que parecia impossível se converter, mas se converteu a Jesus. A obra de Deus aconteceu na sua vida. Jesus continua intercedendo por nós. E é chamado dele para a igreja se unir com ele nessa intercessão. Quem entendeu, diga amém. Ele está nos convidando, nos convocando a nos unirmos com ele nesta oração. Verso 26 diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque ele fez isto uma vez por todas, lá na cruz do Calvário, aleluia, quando a si mesmo se ofereceu, aleluia, aleluia. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento foi posterior à lei e constituiu o Filho perfeito para sempre. Você pode aplaudir de novo? Jesus é lindo, nós devemos honrar a ele. Que sacerdote maravilhoso. Esse sacerdote está diante do Pai intercedendo por nós e nos convidando a intercedermos. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, a Bíblia diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, diga comigo, temos advogado. Todos juntos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual o nome dele? E ele é o quê? O justo. João está dizendo: eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai. A palavra no grego aqui é parácletos, ou paracletos. Esse advogado é o mesmo que intercessor. Aquele que intercede por nós. Aquele que se coloca entre nós e o Pai, a interceder por nós. Irmãos, é precioso o que Jesus tem feito por nós. O paracletos é alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Aquele que intercede, aquele que clama por nós. E o texto continua dizendo no verso 2, 1 João 2, verso 2. Ele é a propiciação, aquele que aplacou a ira de Deus pelos nossos pecados. Diga comigo, e não somente pelos nossos. Diz o texto, não somente pelos nossos próprios. Diga mais ainda, pelos do mundo inteiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, lá na cruz, entregou a sua vida. Não foi só por um grupo de pessoas.
Não foi só pelos judeus, não foi pelos romanos apenas, mas ele se entregou pelo mundo inteiro, por cada um de nós. A sua salvação abrangiu a cada ser humano nessa terra. A sua obra é tremenda. Ele é a propiciação, aquele sacrifício que apaga a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Ele é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. E tem muita gente que está até encurvado de tantos pecados, de tanta culpa. E só tem um povo que conhece isso aqui, que vai poder dizer para eles: olha, tem um que pode tirar esse fardo pesado das tuas costas. Somos nós, meus irmãos. Se você não assistiu, assista essa semana o filme O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Assista esse filme. Veja lá. Houve um tempo na nossa vida que a gente estava que nem o peregrino ali. Aquele fardo pesado nas costas. Eu vivi assim. Eu sei como é viver sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem conhecer a revelação de Jesus. O pecado pesava sobre as minhas costas. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus. E ele falou comigo: vem, Raimundo. O meu convite é para todos, não é só para uns não. O meu convite é para todos. Vinde a mim todos. Diga todos. Você precisa saber isso é doutrina bíblica. O resto é conversa fiada. Vinde a mim todos os que estáis cansados, os que estão sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Tem alguém que pode aplaudir a Jesus aqui? Ele tirou esse fardo de nós, Ele nos libertou. Aleluia. A sua obra é completa e a sua obra visa toda a humanidade. Sua salvação nos alcançou. A sua salvação nos alcançou. Meus irmãos, por favor, isso é tremendo. Eu e você estávamos indo a passos largos para o inferno, perdidos, sem Deus no mundo, estranho às alianças. Mas a graça de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, nos alcançou. Valorize isso. Valorize essa obra. Valorize. Muitos que ouviram falar de Jesus vão morar no inferno a eternidade inteira, porque não deram valor. Alguns nesse exato momento não estão dando valor. Estão jogando fora. Estão pisando no sangue de Jesus. Estão ultrajando o Espírito da graça com o qual foram santificados. Valorize. Você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado de ter ouvido a mensagem, de ter recebido essa palavra da verdade, conhecido o Filho de Deus. Que privilégio. Que privilégio. Nós somos os instrumentos que Deus vai usar para levar essa mesma palavra para o mundo. Amém? Jesus Cristo também é o único mediador. Diga, Ele é o intercessor maior de toda a humanidade. Eu já lhe provei isso no texto de 1 João, no texto de Hebreus capítulo 7. Ele está agora, Ele vive para sempre para interceder por nós, diz o texto de Hebreus. Ele vive para interceder. Ele é o nosso principal intercessor junto do Pai. Não é Maria. Desculpa-me, ou desculpem-me os católicos. Desculpem-me os padres que têm endossado essa mentira. Não é Maria. Maria não aparece como intercessora junto do trono de Deus, ao lado do Pai ou ao lado de Jesus. Não existe isso na Bíblia. Tem um intercessor lá, suficiente, sumo sacerdote para sempre. O nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele vive para sempre para interceder por nós. E não há necessidade de um outro. Na terra Ele nos levantou como um povo intercessor.
A igreja de Jesus é uma igreja guerreira, é uma igreja de oração, é uma igreja intercessora, é uma igreja que quando clama a Jesus, os milagres acontecem, a glória de Deus vem, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. Irmão, quando a gente ora, o céu treme, há um mover nos céus dessa cidade. Quando você ora, algo acontece. O diabo quer parar você. Não permita. Não permita. Continue a crer. Jesus também é o único mediador, diz o texto que lemos. 1 Timóteo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porquanto há um só Deus e um só mediador. Diga, um só mediador. Por favor, honre a Jesus. Fale um pouquinho mais forte. Diga, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único que pode interceder por nós. Ele é aquele que está entre Deus e toda a humanidade. O mediador, o que é que faz um mediador? O mediador é aquela pessoa cuja função é reconciliar as partes. Quando existe um conflito, o mediador então é convocado. Já existe até a profissão de mediador. Pessoas que intervêm, pessoas que são chamadas para estar entre as partes. Nós temos as pequenas causas, o juízo de pequenas causas. E ali tem um mediador para tentar um acordo, para resolver os problemas. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é quem foi chamado. Ele é quem foi estabelecido. Ele é quem foi instituído para estar entre a humanidade e Deus. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele é aquele que nos reconcilia. Ele é aquele que nos torna amigos de Deus de novo. Ele é aquele que nos dá a paz, nos coloca em paz com Deus. Nós estávamos separados, inimigos, nós estávamos numa condição terrível, mas Jesus é aquele que nos reconcilia de novo. Ele é aquele que faz a paz entre nós e o Pai, e nós podemos então nos achegar a Deus confiantemente e adorá-lo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5. Tecaia souri manassandaraia. 2 Coríntios capítulo 5. Verso 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Diga, Deus me reconciliou com Ele por meio de Cristo. Mas não foi só isso. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Olha como Deus trabalha em parceria com aqueles que Ele já alcançou. Olha como Deus trabalha não só nos alcançando, mas também contando conosco para alcançar outros. E diz o texto mais, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Diga comigo, a obra de Cristo, como reconciliador, reconciliou o mundo inteiro com Deus. Sabe o que é isso? Qualquer ser humano nessa terra que reconhecer Jesus, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Qualquer ser humano nessa terra, por mais perdido que possa estar, que reconhecer os seus pecados, que se achegar a Deus humildemente com o coração contrito e quebrantado, que confessar a Deus os seus pecados, que pedir perdão e se render a Jesus, Deus vai recebê-lo, Deus irá perdoá-lo, Deus irá restaurá-lo, Deus irá fazer com que as coisas, que aquele pecado seja apagado por meio de Jesus. Deus irá aceitar esse pecador por causa de Jesus. Jesus abriu a porta para todos nós. Jesus abriu o acesso da salvação. Você sabe por que você está aqui? É por causa disso. Jesus abriu o acesso para nós nos achegarmos até o Pai.
Ele promoveu a paz. Ele tirou tudo aquilo que nos impedia. Ele tirou as barreiras que haviam no meio. A Bíblia diz, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, e por isso eu estou trazendo essa mensagem hoje aqui, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamo-vos. Paulo está pedindo, rogamos aos irmãos, ou aqueles que ainda não tinham se entregue, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode aplaudi-lo mais uma vez? Nós vamos honrá-lo nesse lugar hoje. Mais uma vez. Que tremendo o que Jesus fez por mim. Que tremendo o que Jesus fez por nós. Ele nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos. Romanos diz que nós éramos inimigos. Mas Ele fez a paz. Ele trouxe a nossa paz com Deus. Por meio dEle, e justificados por Ele, nós podemos ter paz com Deus. Que lindo que Jesus fez por nós. Número 2. O texto diz, e até agora eu li e preguei para vocês alguns subtópicos do primeiro tópico. Espero conseguir chegar pelo menos no segundo aqui. Em segundo lugar, o texto que lemos fala do desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Irmãos, Deus não escolhe uns para ser salvos e outros para ir para o inferno. Eu vou repetir porque eu acho que alguns não prestaram atenção. Deus não escolhe algumas pessoas para ir para o céu e outras já as cria e predetermina e declara e diz: você não vai para o céu, você já foi criado para ir para o inferno. Deus não faz isso. Senão Deus não seria amor. Teria muitos questionamentos em relação a isso que poderiam ser levantados. Que Deus é esse? Que seu amor não pode alcançar algumas pessoas, só um pouquinho, só um grupozinho. O texto que lemos diz: o desejo de Deus é que todos, eu acho que você leu junto comigo na sua Bíblia, 1 Timóteo 2,4 diz: Deus deseja, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens, não importa quão perdido, quão pecador seja, se é do grupo do Estado Islâmico, não importa quantas coisas erradas essa pessoa tenha feito, a minha e a sua justiça não aceitam salvação para essas pessoas, mas Jesus veio para morrer, Ele morreu por elas também. O ser humano sem Deus é capaz de coisas terríveis. Só Jesus pode transformar o coração do homem perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. E aquilo que se havia perdido é toda a humanidade. Ele morreu por todos. A sua morte é em favor de todos. Seu sangue foi derramado em favor de todos os homens. O desejo de Deus não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Mas a vontade de Deus, o sonho do coração do Pai, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém que se desviou. Deus não tem prazer na morte do perverso, porque Deus não quer ninguém no inferno. Ele nem fez o inferno para o homem, mas alguns homens é que escolhem o inferno. Alguns homens têm decidido ir para o inferno. O inferno é real. Tal como essa cadeira que você está sentado nela aí, é real. O céu é real. E o inferno é real, tal como o céu é real. Algumas pessoas irão para o inferno porque elas não querem mudar de vida.
Infelizmente, alguns não querem abraçar a graça de Deus, não querem abraçar a misericórdia de Deus por nós, revelada na entrega do seu Filho. Alguns não querem o perdão, ou querem o perdão, mas querem também ficar com os pecados, e não dá. Não querem renunciar a nada. Não dá para ter Deus numa mão e o diabo na outra. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso aqui quem está falando é um apóstolo, Paulo, usado pelo Espírito Santo. Pense nisso. Paulo está falando pelo Espírito Santo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando você olhar para alguém que está perdido, saiba disso. Deus quer a salvação dessa pessoa. Eu quero lhe dizer que se alguém for para o inferno aqui, não vai ser por falta do amor de Deus. Se alguém for para o inferno que está ouvindo essa pregação, não é por falta da misericórdia de Deus, não é porque Deus não esteja pronto a perdoar, não é porque Deus fechou o coração, não é porque Deus não proveu salvação, não. É porque não quiseram a salvação que Deus ofereceu. Não quiseram a oferta de Deus. A oferta que Deus fez é Jesus Cristo de Nazaré. Rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a salvação. Não quiseram andar com Deus. Deus não nos fez uns robozinhos. Deus nos deu o livre-arbítrio, o privilégio de escolher, de decidir, mas também a responsabilidade por nossas escolhas, por nossas decisões. O apóstolo Pedro, e aí eu penso, Paulo e Pedro, dois ícones do Novo Testamento, dois grandes apóstolos do Novo Testamento, vão deixar claro o desejo de Deus, porque Pedro vai dizer na sua carta, em 2 Pedro 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Alguns estavam achando que Jesus estava demorando muito. Pedro morreu já tem quase 2000 anos. Então já tem gente que nem acredita que Jesus vai voltar mais. Mas ele vai voltar. Ele vem. E Jesus, quando vier, será que você vai estar preparado? Quando Jesus voltar, se ele voltar hoje, você vai ser pego de surpresa? Jesus virá. Alguns achavam Jesus demorando. Mas sabe o que foi que o Espírito Santo falou para o Pedro? Falou, vocês estão enganados. Pelo contrário, ele não está demorando não. Vocês não entenderam ainda. Você sabe o que é que está acontecendo? Ele está sendo longânimo, paciente, misericordioso de novo conosco. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, Deus quer que todos cheguem à fé, ao arrependimento dos pecados, reconheçam as suas vidas em pecados e se humilhem diante de Deus para que sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. O texto encerra dizendo, eu já estou quase no final. O versículo 6, ele diz que Jesus se deu a si mesmo por todos. Diga, o qual se deu a si mesmo por todos. Por quantos? Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, que lemos verso 6. Ele se deu. Ele se entregou. Em João capítulo 10, quando Jesus falava sobre Ele mesmo como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse, a minha vida ninguém tira de mim. Eu é que dou a minha vida por amor aos homens. Eu me entrego. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para não entregar a minha vida. Mas sabe o que Ele fez? Eu choro lendo alguns textos. Em João 12 ele falou, eu vim para essa hora, eu não posso fugir. A Bíblia diz, ele se entregou. Quando Pedro cortou a orelha do soldado e quis fazer um alvoroço lá no Getsemane, Jesus disse, ei, para.
Se eu quisesse, eu pediria para o meu pai. E o meu pai mandaria 12 legiões de anjos. Ele me defenderia. Mas ele não quis. Jesus decidiu morrer para eu viver. Eu não sei o quanto isso toca você. Jesus morreu para você viver. O Satanás quer te tirar de Jesus. O Satanás, os demônios querem te tirar da presença de Deus. Falar para você que o pecado está te esperando lá, que tem coisinhas boas lá fora lhe esperando. Você tem que decidir quem que você quer. Você não vai achar um outro que faça por você o que Jesus fez. Você não vai encontrar um outro que te ame como Jesus te ama. Ninguém vai achar um outro Deus melhor. Não tem. Ele se entregou por nós. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo pregando com lágrimas nos olhos, dizendo: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O pior dos pecadores. Ele se considerava aquele que perseguiu a igreja. Fique imaginando esse homem pregando com lágrimas nos olhos. Porque muitas vezes Paulo declarou: ele se entregou por mim. Ele se entregou por nós. Diga: o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em favor de todos os homens. Ele se entregou em favor de cada pecador. Jesus nos amou. Ele nos ama. Se tem algum desviado, se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém que entrou aqui hoje e não tem Jesus como Senhor único e Salvador da sua vida, você pode entregar a vida para Ele hoje. Jesus nos ama. Jesus nos ama. O livro de Tito, no capítulo 2, verso 11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, diga, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga obrigado, Jesus. Porque se não fosse a todos, talvez você estivesse fora da lista. Talvez eu estivesse fora da lista. Mas diga comigo: mas a graça de Deus, não está falando a graça de alguns irmãozinhos não, viu? Que querem a salvação para uns e para outros não. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. Todos que responderem positivamente a Cristo podem desfrutar dessa graça salvadora. Todos os homens que se renderem a Jesus podem desfrutar dessa graça salvadora. Foi estendida a mim, foi estendida a você, sua família. Todos. A palavra de Jesus, o convite de Jesus é: vinde a mim, todos. Não só alguns, todos. A chamada de Deus é: quem tem sede, vem. Eu vou te dar de graça da água da vida. A todos, está o texto dizendo: a todos que têm sede. A todos que têm sede, vem e beba de graça. Essa graça salvadora alcançou a mim, alcançou você, alcançou sua casa, vai alcançar toda a sua família. Se você crer, vai adorando, vai se expressando. E essa graça também, verso 2, aliás, verso 12, Tito 2, verso 12, ela nos educa. Para quê? Para que nós venhamos renegar as impiedades e as paixões mundanas e vivamos nesse século, nesse presente século, como? Sensata, justa e piedosamente. Uma vida reta, uma vida santa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós.
a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos ficar em pé. Eu não vou poder terminar a mensagem, mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Sabe como é que termina o texto? Paulo diz o seguinte: foi para isso que eu fui designado pregador e apóstolo. Esse é o testemunho que se deve dar. Esse é um testemunho que devemos dar para o mundo. E hoje eu estou dando esse testemunho para você, discípulo. É um testemunho. É algo que nós precisamos levar adiante. Contar às pessoas que Jesus as ama. Dizer ao pecador: Jesus te ama. Jesus morreu por você. Jesus quer te salvar. O desejo de Deus é que você seja salvo. O desejo de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que você reconheça Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E se você já entendeu a mensagem, você não pode sair daqui calado. Aliás, você não pode sair daqui e ficar a semana inteira calado, sem falar de Jesus. Perturbe o inferno, anuncie a mensagem, pregue o evangelho, é isso que Deus está dizendo. Paulo disse: esse testemunho tem que ser prestado, tem que ser dado, porque testemunha é chamada para testemunhar e não para ficar muda. Mas às vezes alguns estão mudos diante do mundo, e por essa razão os filhos das trevas estão abrindo a boca até o canto e falando dos falsos deuses, das mentiras. Irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Tem gente que não falou de Jesus quando estava com Jesus, agora está na seita, largou Jesus, está servindo ao diabo e virou um bom pregador da mensagem do diabo. Vão nas casas, querem fazer seguidores, mas quando estava com Jesus não pregava. É porque nunca nasceu de novo também. Quem nasceu de novo vai falar de Jesus. Eu confesso para os irmãos uma coisa: tem tanta besteira sendo dita, tem tanta baboseira sendo dita, mas eu tenho sido abençoado por essa palavra. Porque se Jesus não morreu por mim, eu posso ser um dos que estão sendo enganados acreditando nisso. Se eu não sou um dos tais, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha esperança é incerta, mas graças a Deus que a obra de Cristo lá na cruz do Calvário alcançou cada um de nós. João 3,16 diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche os seus olhos, levante a sua voz e comece a orar nesse lugar. Jesus te alcançou, a graça de Deus te alcançou, irmão. Nós vamos adorar a Deus nessa noite, nós vamos ceiar, nós vamos adorar com as ofertas, nós vamos adorar com a nossa voz. Eu e você fomos alcançados pelo favor de Deus. Você pode se expressar nesse culto. Talvez você achou que esse culto ia ser um cultinho normal. Não tem cultinho normal. Onde Jesus está, Ele faz algo. Ele está te falando nessa tarde: eu te alcancei, eu te amei, eu te vi antes que você nascesse. Eu te alcancei, a minha graça te alcançou, o meu favor te alcançou. Eu te amei, eu te amei, eu vim por você, eu morri por você, e você ouviu a mensagem, e você creu em Jesus, você se rendeu
rendeu a Jesus, você disse sim, Jesus, eu sou pecador, Jesus, eu me rendo, Jesus, eu creio na sua palavra, e o Espírito Santo tem operado uma obra linda na sua vida. Oh meu irmão, oh minha irmã, levante a sua voz e adore a Deus, louve ao Senhor. Lecanderebaraçandaraia, lecarabaraçandaraia, lecaia xerebaracaia, lecandaramanasai. Glorifique-o, adore-o. Linda obra Jesus fez em nós. Que obra tremenda Ele fez. Ele tem essa promessa para sua casa também. Essa bênção vai alcançar a tua família, vai alcançar teus parentes, vai alcançar tua rua, vai alcançar teu bairro, vai alcançar Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil e as nações da terra. Jesus quer salvar. Ele veio e Ele morreu por nós. Na cruz do Calvário Ele se entregou por nós, por cada um de nós. Ele nos ama, Ele nos ama, e Ele diz: vinde a mim, porque todo aquele que vier a Ele vai encontrar salvação, vai encontrar paz, vai encontrar vida eterna. A vida está nele, Ele é a própria vida, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por Ele. Levante a voz e o adore, levante a voz e glorifique a Deus. Ei, Aramacandarabasandaraia. Se Jesus te alcançou, a graça de Deus te alcançou, celebra a Deus essa noite, celebra a Deus nesse lugar, celebra a Deus nesse lugar. Aleluia! Celebra a caia, randa candarabasandarabacaia, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra ser Ele é o autor da salvação eterna. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra ser Ele é toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mas o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo, aleluia! Levante a voz e diga: cantamos para a glória do Senhor. Mais, nosso mundo, Cristo, nosso mundo ver brilhar, que Ele possa ver a luz em nós. cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Seja mais que o pecador, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Tem alguém nessa tarde aqui que não tem certeza
não tem certeza da salvação. Tem alguém que entrou aqui hoje, mas você já tem pensado em largar Jesus, largar a igreja? Eu não vou mais caminhar com Jesus. E o Espírito Santo está falando com você. Se há alguém que está passando por isso e quer reafirmar sua aliança com Deus, nesse momento eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente como um ato profético, dizendo para Jesus: Jesus, obrigado por me salvar. Eu não vou largar o Senhor por nada. Sabe por quê? Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. A salvação vai custar tudo que temos: renúncia do pecado, uma vida santa, uma vida temente a Deus, um coração limpo, um coração puro. Mas vai ser precioso quando Jesus voltar. Ou se você partir dessa terra, irmão, quando Jesus voltar, ou quando nos encontrarmos com Ele nos ares, seja pela morte ou pela sua volta, vai ser precioso estar com o Senhor. Que dia lindo vai ser esse? Que momento lindo será esse? O dia que eu ou que você, ou que nos encontrarmos com Jesus, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena servir ao Senhor. Valeu a pena dizer não para o mundo. Valeu a pena ficar com Jesus, quando muitos até riam de nós. Você ficou com Jesus. Irmãos, muitas almas irão ao inferno. Não é mensagem de derrota, não. Mas muitos irão, é porque eles não tiveram amor a Jesus para ser salvo. Não amaram Jesus, não amaram a palavra, não quiseram renunciar ao mundo, não quiseram renunciar ao pecado. Alguns até queriam a salvação, mas queriam também viver no pecado. Não dá. Não perca o céu. Não perca a salvação que Deus te deu. Não larga Jesus, meu filho, por favor. Não larga Jesus, minha irmã. Fica firme com Ele. Tem muita coisa aí sendo dita, mas eu disse para uma pessoa hoje: Jesus para mim é suficiente. Alguém me falou de uma pessoa que está desviadona hoje, está desviada, já está fazendo defesa para o diabo agora, virou advogado do diabo. Eu falei: que tristeza, né? A pessoa conheceu Jesus e perdeu tudo, perdeu tudo. Não perca Jesus. Não deixe Ele embora. Não saia da presença dEle, na verdade. Nunca largue Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Nunca largue Jesus. Foi muito forte a obra que Ele fez na sua vida. Quando você sair daqui hoje, pregue. Pregue. Eu vou postar essa mensagem em todos os grupos, para vocês pregarem. Pregar o Evangelho para quem não conhece Jesus, tá bom? Aí é só você baixar lá no seu grupo lá. Vou mandar em todos os grupos. Pregue a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Prega. Jesus está voltando. O nosso tempo está acabando. Não se iluda com esse mundo, não. Prega. Tem gente que vai ficar com raiva. Prega assim mesmo. Tem alguns que vão virar as costas, mas é só um pouquinho. Para que cair em si a mensagem entrar no coração, Ele vai te abraçar, dizer: obrigado que você falou de Jesus para mim. Amém? Amém, Anderson? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor de novo? Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia!